E aí pessoal, tudo bom? Hoje eu quero falar de uma coisa que aconteceu esses tempos atrás. Tava eu, meu amigo e a namorada dele bebendo num parque. Aí a gente tava conversando sobre vários assuntos e de repente caiu um assunto bem inusitado. Ele é cristão, a gente começou a conversar sobre o início da existência. E aí deu uma discussão bem boa e eu quero contar ela aqui pra vocês. Bom, da onde que eu posso... Eu me lembro que a gente tava numa linha de raciocínio assim. Acho que ele até falou da teoria do... tu acredita na teoria do Big Bang? Eu falei, cara, olha só. Pra começo de conversa, eu nunca li a teoria do Big Bang. O máximo que eu vi foi um vídeo do Pedro Lous, acho que é Pedro Lous, sobre a teoria do Big Bang. E... Bom, eu como sou uma pessoa extremamente cética, até mesmo com ciência, eu não é que eu não acredito. Eu não acredito e nem não acredito. Eu tenho que ler, entender e aí tirar minhas próprias conclusões sobre isso. Mas a teoria do Big Bang, eu nunca vi alguém realmente sério que tenha questionado ela de forma que eu, pelo menos do que eu acompanho. A questão é que a teoria do Big Bang, ela não é importante para essa conversa, porque, pelo que eu entendi, ela trata de um ponto X em diante, ela não trata antes, ela não trata como se originou a existência, como se originou a matéria. Não é disso que ela se trata, ela trata de um ponto X em diante. Então expliquei para ele que a teoria do Big Bang não... Primeiro que não se trata de eu acreditar ou não acreditar, porque eu nunca li sobre. E segundo, que ela não explica essa coisa do começo do universo. Aí ele entrou numa linha de raciocínio mais ou menos assim. Ele falava bem assim: para existir algo, alguém tem que ter criado. E eu fiquei assim pensando. Esse questionamento dele, essa afirmação, realmente eu precisei de um tempo para ficar pensando sobre ela. Porque como que eu abordo isso? O começo do universo, para mim, é simplesmente não sei. E acredito que ninguém saiba. Essa é a questão. As pessoas não conseguem lidar com o não saber. Esse não saber é uma coisa que traz uma angústia para as pessoas, em que elas têm que criar explicações para satisfazer essa inquietação interna, essa angústia de não ter uma resposta. E era por essa linha de argumentação que eu tava. Mas daí quando ele me soltou essa, para algo existir, alguém tem que ter criado. E eu fiquei pensando. E daí eu perguntei para ele bem assim: ok, se para algo existir, alguém tem que ter criado, logo, se vamos supor, um criador, ele é cristão, ele provavelmente, a fé dele é no caminho de um Deus único e bababá. Enfim, daí eu perguntei, tá, se para existir um criador, se para algo existir, alguém tem que ter criado, logo esse criador também tem que ter sido criado por outra coisa. E essa outra coisa tem que ser criado por outra coisa, que essa outra coisa tem que ser criado por outra coisa, que essa outra coisa tem que ser criada por outra coisa. E isso leva infinitamente a um paradoxo. Simplesmente não... Se para algo existir, algo tem que ser criado, essa linha de raciocínio leva a uma quantidade infinita de... mas se criou isso, alguém tem que ter criado. Se alguém criou o criador, alguém tem que ter criado o criador, que alguém tem que ter criado o criador, que alguém... Então, essa afirmação dele não é verdadeira. Sem falar também, ela cria esse paradoxo, obviamente, mas sem falar que também essa questão do começo da existência, da existência de matéria, é algo que... Vamos esquecer um pouquinho o que eu falei sobre a questão que a gente cria essas hipóteses, tipo Deus, sei lá o que,
e se apoia nelas, mas na real não tem nenhuma evidência, é por fé. Mas vamos esquecer por um momento, vamos realmente tentar responder essa pergunta. A questão é que não tem como. Não tem como você responder. Mesmo que tu tente, tu só vai elaborar hipóteses e mais hipóteses que não tem como se responder como se originou a existência. Algo, na minha mente, talvez seja algo que fuja da nossa compreensão de espaço-tempo. Porque a nossa compreensão de espaço-tempo, ela é limitada. A gente enxerga, a gente vê passado, presente e futuro. Mas talvez essa nossa compreensão do espaço-tempo seja completamente distorcida. E a gente não realmente entenda como realmente possa ser a resposta a essa questão. Talvez a nossa mente seja até incapaz de chegar a uma resposta. E enfim, é isso. Não tem nada demais. Acho que o principal ensinamento disso é você não se entregar para a fé, você não ter fé em nada. Porque o que leva esse movimento da fé? É a incapacidade da pessoa de não conseguir lidar com esse questionamento. Bom, como que o universo surgiu? Como que a existência surgiu? As pessoas não sabem, eu não sei, você não sabe, ninguém sabe. E aí, esse questionamento leva a uma inquietação interna, a uma angústia interna, de não ter uma resposta satisfatória. E quando ele não consegue isso, para não conviver com essa angústia, que ele se sente completamente angustiado, ele não consegue lidar com isso, ele cria através da fé esses seres, deuses, ou alguma outra hipótese qualquer, e tem aquilo como verdadeiro sem nenhum embasamento, sem nenhuma linha de raciocínio lógica, ele simplesmente crê. Mas por quê? Para não conviver com a angústia interna de não saber a resposta. Ele se apega a isso. E isso é completamente errado, completamente errado. Bom, pessoal, era isso mesmo que eu queria falar sobre o assunto. E não que as pessoas não devam procurar por respostas, a gente deve procurar por respostas. Devemos fazer isso de forma cautelosa, sem apelar para a fé, julgando hipóteses racionalmente, sem descartando aquilo que pode ser descartado, que a gente já consegue identificar como falso, e avaliando as possíveis hipóteses que realmente podem ser verdadeiras, e conforme o tempo irá passando, nós iremos descartar algumas, conforme nós adquirimos mais conhecimento sobre diversos assuntos, mas sempre com cautela, com autoconhecimento, nunca apelando para a fé. A fé é o contrário da verdade, é o contrário do conhecimento. Ela é o oposto disto. E deve ser descartado, obviamente. Bom, por esse vídeo é isso. Eu vou indo nessa. Até mais. Tchau. Valeu, pessoal.